Olá pessoal, aqui é o Gabriel. Tudo bem com vocês? Não entrou ninguém ainda? Tudo jóia? Hoje, hoje eu vou estar batendo um papo, hoje eu vou estar falando um pouco sobre autismo e eu vou estar conversando com a Luísa. A Luísa tem autismo e ela vai estar contando algumas experiências pra gente, algumas experiências. Ela tem 4 filhos e os 4 filhos dela também têm autismo. E eu não sei se vocês sabem que algumas pessoas que estão no meu Instagram não conhecem, não sabem, mas eu também tenho um filho autista. Oi, Lu, tudo jóia? Vamos lá, Luísa. Já vou te chamar aí. Se você quiser mandar a solicitação, pode mandar para mim aí. Opa. Oi, Luísa. Jóia? Tudo jóia. Ó, tudo jóia. Ô, Lu, eu posso te chamar aí? Você pode me mandar a solicitação? Ah, vamos lá. Oi, Lu. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Então, deu Tudo confusão. indo, tudo O bem. horário, o horário é diferente. Não estou ouvindo muito bem. O seu horário é diferente aí? O seu horário é Pode? diferente? Olha só, o áudio tá ruim para mim. O seu horário é diferente aí? É diferente aqui para mim, é 6 horas, 6h05. Ah, tá. Por isso que deu essa confusão toda. Mas vamos lá. Ó, vou botar o fone, vê se melhorou agora. Melhorou? Deixa eu ver se o áudio vai melhorar, senão vou ver se pega. Vê se você consegue me ouvir agora melhor. Ah, agora ficou melhor. Ah, beleza. Eu coloquei o fone aqui. Então vamos lá, Lu. Lu, deixa eu te falar. Até agora, sim, não tem ninguém aqui, mas como eu te falei, eu tenho um canal no YouTube, eu vou colocar isso aqui e vou compartilhar em algumas redes sociais um pouco da sua história para que as pessoas possam conhecer e até de Sim, alguma forma te ajudar. sim. Eu vi o Pega o seu. controle aí para mim. Eu Eu vou vi. ficar interagindo com as crianças porque eles estão tudo acordados. Não tem problema. Tamo junto aí. Tá E eles são certo, bem agitados, porque aqui comigo estão 3. O outro, meu filho, foi para o Rio Grande do Sul, mas aqui continuam 3 aqui comigo. né? E conta pra gente aí, você falou pra mim que você descobriu que é autista. Com quantos anos você descobriu? Eu me descobri agora, recente, com 27 anos agora, mas sabe quando você vê que é diferente? Tem alguma coisa ali que não se encaixa assim no contexto, né? Não é aquilo. Eu vi que eu era diferente das outras crianças desde a escola. Uhum. Já via que tinha alguma coisa errada. E eu me lembro que quando eu era menor, eu tenho muito problema com contato visual também. Eu não, Não não- tem problema, eu entendo muito bem isso. O meu filho, eu às vezes quero conversar com ele, aí eu quero olhar no olho dele, ele não olha. e para ver como que as pessoas hoje em dia são um pouco ignorantes, porque quando a gente é adulto e alguém vai conversar com a gente não faz o contato visual, as pessoas até não dão muita credibilidade porque a gente está falando, que Uhum, acha que a gente não está levando muito a sério e tal. uhum. Mas é que realmente é um problema mesmo Ô, Lu, assim, ô, Lu, deixa eu te fazer uma. Eu tenho um problema de chamar de Lu? Não, não, é esse mesmo o Deixa eu apelido. te perguntar uma coisa. Assim, é até uma curiosidade, até para a gente passar a entender um pouco como que funciona. Você falou que tem um pouco de dificuldade de olhar nos olhos assim das pessoas, dificuldade. Assim, você consegue descrever assim a sensação que você sente? É um incômodo? O que que seria É, isso?
É como se você se sentisse sem graça o tempo todo. É como se eu me sinto agoniada, eu me sinto reprimida. Se eu tiver que ficar olhando assim quando eu converso, eu me sinto meio acuada. É um pavor, assim, é uma coisa meio. Uhum. Eu tô falando e tô me. Eu fico nervosa e já começo a eu não consigo ficar muito tempo parado. Então, tudo que me prende atenção por muito tempo, seja o contato visual ou qualquer outra coisa. Ontem eu estava olhando uma live da Kênia, né? E ela até falou sobre mim e eu não conseguia. Tava me dando agonia de ficar aquele tempo todo ali, mas eu queria estar ali prestando atenção na live, mas eu não conseguia. E aí já estava me dando uma crise de ansiedade, assim, mas eu fiquei até o final, consegui. Não, foi bem incrível a live que da policial, foi essa que você estava vendo? Da policial foi que de é lá que autista. você Foi lá que eu vi seus comentários, E aí... super, super legal. Às vezes as pessoas até não acreditam muito, né? Mas como assim? Ela tem 4 filhos autistas, mas é a genética, né? A tal da genética é triste, chega a ser triste, porque assim, foi uma irresponsabilidade minha eu já ter colocado, eu me sinto irresponsável ter trazido eles para o mundo, porque querendo ou não, para mim já é tão horrível conviver com as pessoas assim, aí trazer eles e eles carregar a mesma. Não, eu acho que não. Eu acho que assim, que nem eu, como pai de autista, eu vejo como uma bênção, é um compromisso que uma coisa muito boa. Assim, se a gente olhar com os olhos assim, com bons olhos, a gente vai entender que você vê que é a pureza. Eu acredito que você é uma pessoa pura por ter o autismo, como meu filho é inocente, assim, super inocente. Apesar de ter uma idade de ser adulta, assim, a gente é uma verdadeira criança por dentro. Eu ainda eu me magoo muito com coisas tão que a pessoa que ela eu falo entre aspas na minha linguagem, né, que ela é normal, ela não, ela leva assim, aconteceu, e eu não, eu sinto aquilo de uma forma tão, me atinge tanto assim, eu fico muito magoada. Por exemplo, se um familiar teu, ontem até a menina falou e eu me identifiquei, né, que ela disse que a avó de uma amiga faleceu e ela sentiu a mesma dor como se a avó dela. E comigo, assim, eu sinto a mesma dor das pessoas como se fosse aquilo que tivesse acontecendo comigo ali no momento. É que nem assim, Lu, quando você fala pessoas normais. Para mim, hoje eu já não consigo enxergar essa diferença de normal. Por que o normal não é o autismo? Por que nós somos normais? Porque hoje mesmo eu fiz um vídeo falando justamente sobre isso, sobre a criança que a gente tem, uma criança que nós fomos, né? E muitas vezes essa criança ela foi travada. Eu até mesmo, o meu filho, por ele ter autismo, o que eu fazia? Eu queria que ele se comportasse de um padrão que fosse comum, que fosse normal. E hoje que eu enxergo assim com outros olhos, o que eu consigo enxergar? Eu consigo ver que ele poderia ter muita mais liberdade, ele poderia ter aproveitado muito. Não esquenta, não. Ao vivo é isso. Dani. Gente, só para quem entrou na live agora, essa daqui é a Luísa. A Luísa, ela é autista. Ela tem 27 anos, Lu? Isso, você tem 27. Ela tem 27 anos, ela é autista e ela tem 4 filhos que também é autista. Então, assim, pessoal... em grau severo ainda. São 2 em grau severo. É um que tem o grau severo? Que é o Daniel. Um dos gêmeos, né? Uhum. E a minha dificuldade maior não é nem com os outros, por incrível que pareça, é com ele. O autismo dele, por ser severo, me deixou como se tivesse me dado um lockout, assim. Eu fiquei bem... ainda, hoje em dia... Eu não consegui me acostumar, não é que eu não aceito,
eu não aceito as situações que o autismo severo coloca a gente, porque é triste. Eu não vou falar, não vou ficar aqui falando que é algo, acho que travou. Não, eu tô te ouvindo super bem, Lu. Pode continuar falando. Você pode não estar aparecendo, mas eu tô te ouvindo. Eu estou te ouvindo muito bem. Não se preocupa, não. Se você continuar... Você pode continuar falando, tá? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo super bem. Deixa eu ir aqui para mais próximo do Wi-Fi aqui. Então, como eu tava falando, eu não consigo ser desonesta, eu não vou te mentir que eu enxergo beleza no autismo severo, porque eu não enxergo. É muito triste. O autismo severo, ele é muito, muito triste mesmo. E assim, ó, pra mim é como... Me perdoem pela maneira que eu vou falar, mas é como se tivesse roubado a minha alma, assim, porque é muito difícil. É extremamente assim, ó. Eu sempre costumo falar, eu sei que eu tô errada, muitas mães vão me criticar, mas eu costumo falar que a minha vida acabou, assim, porque eu não consigo mais comer direito, tomar um banho, escovar os dentes, dormir. Eu não sei mais o que é dormir uma noite inteira ou um dia de frio, poder ficar tapada ou até poder me concentrar em alguma coisa, porque o Daniel, ele é muito agitado, muito agressivo. Ele tem 4 anos. Ele dorme? Ele não dorme bem. Não. E ele é muito agressivo, ele tem uma força, assim, ó, de se assustar, porque aí não tem como tu não pensar que com 4 anos ele consegue agredir e fazer tudo isso, não tem como pensar nele como mais pra frente, como adolescente, adulto. E assusta isso, a gente tem que pensar no futuro. Sim, e é bem... Só que assim, só para você entender. Aí, campeão! Só para você entender, eu entendo o que você está passando, entendo os seus medos do futuro, só que assim, você tem que pensar que a gente está no presente hoje. E o futuro, muitas coisas podem acontecer. Então, assim, às vezes a gente se sentir com medo, se sentir acuado, se sentir preocupado com o que vai acontecer amanhã, vamos deixar que o amanhã aconteça. Olha só, isso também não tem preço, esse momento. Olha só, o seu sobrinho junto com ele. É o Miguel. O Miguel anda tão teimoso, sem controle. E aí, Miguel? Tudo bem, Miguel? Dá oi, então, direitinho. Conversa. Miguel. Olá, fala. Olá. Vai brincar com ele. Gente, olha só. Para quem está ao vivo, esse daí é o dia a dia da Luísa. Então, assim, o motivo de eu estar fazendo essa live é para a gente, de alguma forma, assim, criar estratégias para que a gente possa estar ajudando ela. De alguma forma, a gente poder estar ajudando ela, seja financeiramente, seja com palavras, com conselhos. Nossa, com palavras, assim, a melhor coisa, assim. Às vezes eu sou tão deprimida que eu ouço uma palavra de conforto para mim seguir em frente, é o que me motiva, assim, porque é difícil. Eu não tenho familiares, eu sou uma mãe que... Eu sou sozinha, eu tenho meu marido, eu sou casada, já vai fazer 6 anos com meu marido, olha, guerreiro, porque ele é novo também, e passar por que a gente passa e ele não abandonar a gente já, olha, porque a gente vê por muito menos os companheiros abandonarem, né? Conheço várias mães que os pais não aguentaram e abandonaram, né? E a gente está junto há 6 anos e eu não tenho família, então a única pessoa que eu tenho é ele. E eu entrei nas redes sociais, assim, e aí eu recebo tanto apoio como crítica, né? O porquê você foi ter tanto filho, nossa, que coragem.
É porque para criticar tem muitos. É. E aí, mas a gente recebe muita palavra de carinho também. É tão legal, é um conforto, assim. A gente vê que não tá sozinho, né? Não tá. Eu tenho certeza que você não está sozinha e muitas pessoas, através dessa live, através assim, do apelo que eu vou procurar fazer, eu vou me empenhar em te ajudar de alguma forma. Assim, com certeza, esse bate-papo que a gente está tendo, essa conversa, com certeza ela vai gerar muitos frutos. Eu vou tentar me conectar com psicólogos para poder até conversar com você por telefone, pessoas que às vezes que nem você falou, às vezes você precisa, uma palavra já te ajuda, te incentiva. Porque eu sei que existem momentos difíceis. Ô, Lu, deixa eu contar para você como é que foi a minha experiência quando eu descobri que o João Gabriel ele era autista. Ele tem 15 anos hoje. Então, quando eu e a minha esposa, quando a gente ficou sabendo que ele era autista, pra gente, assim, foi um choque. A gente não estava preparado para receber essa notícia. E então foi tudo difícil, veio aquela sensação de revolta. A gente acabou ficando um pouco triste. E eu gente sempre se pergunta por que com a gente, né? É uma questão tão... Aí Só um pouquinho, só deixa eu passar um desenho aqui pra ele e ele para. Olha lá o dinossauro. Ele tem foto do dinossauro. Pode ir falando, aí a gente vai, os outros vão... Então, assim, o que acontece? Quando eu descobri que ele era autista, foi aquele choque, aquela preocupação por não conhecer, por não entender. E eu fui numa palestra, numa consulta, uma palestra, na realidade. Quando eu cheguei nessa palestra, uma psicóloga virou e falou assim: pai, imagina que você se programou para fazer uma viagem. Você se programou para fazer uma viagem para Disney. E no meio do caminho, em vez de você pegar para esse destino onde você está programado, ao imprevisto, em vez de você ir para Disney, você vai para uma praia, vai para Fernando de Noronha, um lugar muito legal. Aí ela falou assim: eu vou te dar, assim, aí a vida, ela vai te dar duas opções. Você reclama a sua viagem inteira que você não foi para Disney, que você não viu as coisas que você queria ver, ou então você aproveita as coisas que tem na praia, em Fernando de Noronha, que foi o exemplo que ela deu. E quando ela falou isso para mim, foi um choque de realidade. Eu olhei para isso e falei: é isso que eu vou fazer da minha vida. E assim, eu vejo tanta coisa, tanto benefício de ter um filho autista. Assim, porque não é o que a gente planeja, mas só que existem muitas coisas boas que acontecem. Quando a gente começa a enxergar para essas coisas boas, para essa parte boa, a gente começa a receber mais benefício, mais coisas, mais atenção, que nem o que eu vejo assim. O João tem 15 anos hoje e ele é meu melhor amigo. Ele é o cara que a gente conversa todo dia, a gente está conversando. E então, assim, uma criança um jovem de 15 anos hoje, muitas dessas crianças estão aí, não estão nem ligando para os pais. E o João Gabriel, ele tem esse carinho especial com a gente. Verdade, é mesmo. A Sueli, ela perguntou de onde você é. Eu sou de Japorã, é um nome bem estranho, Japorã, Mato Grosso do Sul. Japorã, onde eu estou hoje, né? Onde eu moro hoje, mas eu sou gaúcha. Você é gaúcha? Eu sou gaúcha. O que te fez vir pra aqui? Como eu vim pra cá? Se eu te falar que eu não consigo criar raiz num lugar, é uma coisa que eu tenho, é muito esquisito.
eu vou para aquele lugar ali e vamos supor assim que eu tenha um vizinho muito ruim, um vizinho que eu me incomode com alguma coisa, eu não sou aquela pessoa que eu consigo enfrentar o meu problema e seguir adiante, não. Eu tô aqui, eu moro aqui, né? Vou resolver como uma adulta. Eu não consigo, eu fujo do meu problema, então. Eu sempre gostei muito de viajar antes de ter os gêmeos. O Andrew e o Fábio eram umas crianças, eles são autistas, mas eram tão calmos, tão diferentes, tão. Eu conseguia ter uma vida normal. Então eu gostei sempre de viajar, de estar na estrada, né? E aí eu fui de Jaguarão, que é uma cidade muito pequena no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. E eu fui para Floripa, e de Floripa eu fui vindo e vim parar aqui no Mato Grosso do Sul. E aí eu voltei de volta para lá, mas como na minha cidade eu tenho muita rejeição com meu pai, eu tenho pai, tenho mãe, mas é como se fosse órfão de pai e mãe vivos, né? Aqueles pais que... Então eles me rejeitam tanto e eu não consigo lidar com isso. Aí eu fico fugindo. Eu fico sempre... Eu não consigo criar raiz num lugar. Isso faz mal para mim e para eles, porque você sabe, a mudança de rotina é horrível, de lugar onde eles já estão adaptados. Imagina uma viagem de ônibus aí de 2 dias dentro de um ônibus com um autista severo como o Daniel, então é muito difícil. E aí a história de eu vir parar aqui é assim, eu tô sempre em movimento, eu não consigo... agora não, eu tô sendo meio que obrigada por conta do Daniel, então eu me sinto assim, não, eu não posso fazer isso com ele, prefiro eu me sofrer aqui um pouco por dentro por não poder mudar, mas eu tenho que, agora eu tenho ele, eu tenho eles, né, eu tenho que, eu tô adulta já, né, então, porque eu saí de casa, eu tinha 11 anos de idade, eu saí muito cedo, e aí, enfim, nunca parei, agora que não, Miguel, não faz assim com o mano. Miguel. Não é a lutinha, não. Não incentiva. Miguel, senta aqui. Cadê o teu controle? Pode falar. Desculpa, vai tirar assim, não se preocupa, não. Não se preocupa, porque eu tenho certeza que passaram várias pessoas por essa live e, assim, as que vão assimilar, que vão querer, são pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, Qual é o grau do autismo do João Gabriel? O João Gabriel tem um grau super leve. Ele, assim, ele foi alfabetizado, ele fala, ele se comunica. Nossa, que legal! Ele é super afetuoso. A dificuldade dele é mais de compreender as coisas. Para ele tem que ser bem no concreto. Tem que ser bem no concreto, tem que ser... Mas, assim, ele consegue entender muito bem as coisas. A gente tem uma brincadeira que a gente faz de sentimentos, até para que ele possa saber o que as pessoas estão sentindo. Então, eu procuro brincar com eles imitando os sentimentos. João, qual o sentimento? Conta uma história para ele entender que tipo de sentimento que a pessoa está sentindo. Porque, geralmente, o autista tem essa dificuldade de entender. Então, eu faço assim, como se a pessoa estivesse com raiva. Ele vai e fala, a pessoa está com raiva. E ele também faz. E o legal é que ele também faz. Ele participa. Como é para ele na escola? Ele sofreu muito bullying? É bem tranquilo? Ele assim, nos primeiros anos, ele sofreu, porque ele estava numa escola pública e foi difícil para ele. Ele não gostava de ir para a escola. Só que aí ele entrou numa outra escola que ele ama essa escola. Então, que assim, legal. É uma escola que ele ele estuda numa sala comum, numa sala normal. Ele só tem a professora para dar um suporte para ele, mas ele tá super dedicado, tá super bem. Nossa, que legal. Ele vive praticamente uma vida assim normal. Ele tem o autismo, mas vive uma vida normal. Tem só algumas Você só tem ele de filho? Eu tenho ele e tem uma menina de 1 ano. Ela acabou de fazer 1 ano. Oh, meu Deus, pois eu vi a foto. Mas é assim, ela você acha que não vem com... Ah, sim, não. Ela tá se desenvolvendo bem. Graças a Deus, a gente está vendo uma evolução muito grande nela. É bem diferente
de quando o João tinha a idade dela. Pega. E assim... Foi é João, né? João Gabriel. Como que foi ele nessa fase aqui? 4 anos, assim? Ó, nessa fase ele era bem assim, agitado. Ele não parava em lugar nenhum. A gente não conseguia fazer com que ele se concentrasse. A gente ia nos lugares, a gente tinha que estar 24 horas de olho nele. O tempo que a gente estivesse acordado, a gente tinha que estar próximo dele. A gente tinha que estar do lado dele. E com barulho, assim, ele tem alguma... Ele fica um pouco... Cara, filho, só um pouquinho, tá machucando a mãe. Ele, assim, questão de barulho, ele tinha muito nervoso com bexiga, agora não tem mais. Tinha um comercial do Guanabara, que é Guanabara é um mercado que tem no Rio. Eu sou carioca, mas eu tô morando aqui em Limeira. E tinha um comercial do mercado que ele colocava a mão no ouvido e ele não gostava. Hoje ele já aceita super bem esse comercial, ele até vê na internet agora. Ele tá super bem com essa questão de som, de barulho. Que legal. É bem tranquilo. E você, assim, questão de barulho, você tem algum... Eu, por exemplo, o que me deixa é tão esquisito, olha. O Daniel entrando em crise, eu entro em crise junto, porque o grito dele, o choro, toda aquela situação ali me deixa nervosa, eu fico em choque, eu não consigo, eu já começo a me balançar, ou eu chego a pôr as mãos nos ouvidos e eu já começo a me dar um monte de sensação, assim, eu fico nervosa, triste, estressada, eu quero sair dali, mas como que eu vou sair daquele ambiente se eu sou a mãe, né? Então eu tenho que acalmar ele e tenho que me acalmar junto. Você vê, então, assim, se você for parar para ver, é até uma forma de você aprender a lidar com as suas emoções, porque é um desafio a mais que você está tendo, e nesse desafio você cria, tipo, estratégias. Então, você gosta... Aqui, ó. A Raquel tá falando aqui, ó. Desculpa incomodar a conversa de vocês, mas esse assunto é algo que gosto de entender. Em algum momento vocês já utilizaram óleo essenciais para colocar no ambiente antes de dormir? Não. Nunca. Eu também não. Nunca. O João Gabriel, ele sempre teve facilidade para dormir, então a gente acabou não usando. Eu não, até porque eu tô me aprofundando mais agora. Porque até um aninho de idade, o Daniel era uma... Eu digo sempre o Daniel, eu sempre vou falar no Daniel, não pelo fato, as pessoas às vezes até me falam, mas parece que você gosta mais do Daniel. Não é, porque é o que realmente mais me preocupa. É o que requer porque mais os outros atenção. Dormem bem, é tudo. E aí o Daniel, até 1 ano de idade, ele foi super tranquilo, ele dormia bem, ele se desenvolveu bem, ele ia pra creche, era uma coisa tão absurda como foi, parece assim, ó, que ele dormiu de um jeito e acordou de outro. Então eu nunca fiz esses, tô aprendendo agora, né? Por isso eu tô aqui pra aprender e nunca fiz, mas toda a dica é válida, né? Pra gente aprender mais. Porque como eu dizia pra minha avó, às vezes os antigos, eles têm umas crenças diferentes, né? Não tira a criança no 7º dia de dentro de casa e tal. E aí eu falo, bom, mal não vai fazer, então vamos testar, né? Então, esses óleos, se for... Mal não vai fazer, então. Se for para testar, eu tô aberta a o que for me ajudar. Porque eu tô desesperada, certeza. Não vou mentir, eu realmente... Eu já cheguei num limite que eu não sei mais como prosseguir adiante. Eu já pensei em várias vezes até em me matar, porque é muito... Desculpa falar esse assunto aqui, mas várias vezes já me veio suicídio na cabeça e a ponto de eu já estar ali para fazer aquilo e o Daniel chegar sorrindo para mim e me tocando e fazer eu perceber o egoísmo que eu queria fazer com eles, né? Deixar eles sozinhos nessa e aí...
Ó, tá só em para si. vocês entenderem, a Luísa, ela é autista também, então ela é sincera, ela tá falando, assim, eu espero que vocês entendam e não compreendam, porque às vezes, assim, as pessoas falando, você olhando, você conversando, muitas pessoas não entendem, entendeu? Tá? É verdade. Tá, e deixa eu Verdade. pedir até uma coisa aqui para as pessoas que estiverem aqui. Se você tiver alguém que conheça, que tem autismo, se você quiser mandar essa live, enviar essa live, ela vai ficar salva. Envia para outras pessoas, para outras famílias, porque o intuito dessa live aqui são dois motivos. O primeiro motivo é para a gente ajudar outras pessoas com a experiência da Luísa. Verdade. E E com a tua? é, e o do outro motivo é a gente vai criar alguma forma de poder estar ajudando a Luísa. A gente está vendo que a situação dela é uma situação difícil, é uma situação bem delicada, uma situação complicada. E se alguém conhece algum psicólogo, alguma pessoa que possa conversar com a Lu, uma pessoa que tem essa disponibilidade de conversar com ela alguns minutos, de bater um papo, eu tenho certeza que vai ajudar muito ela, porque a gente sabe que uma terapia, o quanto é importante. Eu comecei a ver uma evolução na minha vida, entender o sentido depois de muita terapia, de conversar com psicólogos. Então, isso faz muito bem para a gente, para nossa alma. Então, quem puder, de alguma forma, ajudar a Luísa, por favor, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Para tu ter uma noção, a gente tá sem... Eu vivi a minha vida toda sem o tratamento, né? Porque como eu tava falando anteriormente, é assim, ó. Meu pai foi chamado na escola. Eu fui criada só com meu pai, porque minha mãe, ela não aguentou isso que a gente vive. Eu fui abandonada muito pequena só com meu pai. E é um trauma também que eu tenho e não consigo superar até hoje. Não consigo, porque é muitas perguntas, porque ela levou todos os meus irmãos e só descartou a mim. Então, eu fiquei com aquele sentimento, assim, de vazio, fiquei com um sentimento ruim. Mas, enfim, meu pai foi chamado na escola, na época, por psicólogos e tudo, mas sabe, as pessoas de antigamente, elas pensavam assim, ó, eu vou falar bem no português, porque eu não tenho papas na língua para falar, me perdoe, não sei falar bonitinho, né? Eu sou assim, e eu tenho uma probleminha na fala, acho que vocês já perceberam, eu arrasto o S para falar. E aí, antigamente as crianças eram generalizadas o total assim, é louco, né? Deixa de canto porque é louco, né? Retardado. Não vamos ajudar, não vamos lutar por eles porque, é louco, deixa lá. E aí fui criada assim, ela é louca, né? Deixa no canto, né? Faz o que pode, dá alimentação e um teto e pronto. E aí meu pai meio que ignorou. Eu tinha muita convulsão quando eu era pequena. Ele também ignorou isso. E eu fui crescendo assim com a ajuda de Deus, porque por ele eu poderia ter tido acesso a um tratamento, quem sabe, né? Mas ele nunca procurou assim, se aprofundar, se interessar melhor. Até por ser um pai solteiro, eu acho. E meu pai era alcoólatra, então tudo ajudou, né? E aí hoje em dia não, a gente tem mais recurso, né? Ainda é pouco, né? Ainda é pouco, mas tem. E na cidade que eu moro hoje em dia é 600 habitantes. Nossa, é muito assim, pequenininho. Quando eu vi o seu, assim, alguns vídeos seu no seu Instagram, assim, eu falei assim, nossa, tomara que seja bem perto daqui, porque eu vou tirar um final de semana, eu vou tirar um dia para poder visitar ela. Não, aí eu coloquei no Waze, estava dando 600 e poucos quilômetros. Mas, assim, isso não vai faltar oportunidade. Eu tenho certeza que um dia a gente vai poder conversar pessoalmente, a gente vai rir dessa história, dessa situação, porque a gente olha para o problema assim, Lu, quando a gente olha para ele, quando a gente está dentro dele, é muito difícil, é muito doloroso, é bem complicado. Mas só que quando a gente está de fora, fica melhor a gente olhar. E muitas das vezes a gente precisa olhar o problema de fora, por mais que a gente esteja dentro dele. Eu não sei se você está conseguindo entender.
Sim, Sim, às sim, vezes você tô tá dentro sim. do problema, você tá. É que nem assim, você tá aí no meio do barulho, mas você tá conseguindo prestar atenção, tá conseguindo dar atenção para as pessoas que estão aqui. Então é basicamente isso. Isso que você tem é uma resiliência, algo que te deixa mais forte. As lutas, as dificuldades, isso que aconteceu do Daniel ter o autismo severo, isso talvez é para te deixar mais forte, para te preparar para uma grande vitória. Eu acredito dessa Amém. forma. Eu É, acredito. é que eu já tenho, eu também acredito assim, mas como eu tenho depressão, eu tenho depressão, tenho síndrome de pânico, né? E tenho ansiedade. Então, pra mim, tem dias que eu tô, meu filho, uma bênção e tal, graças a Deus, porque eles me tiraram de muita coisa errada, ruim que eu tava entrando através dos outros. Eles foram minha salvação, eu sempre falo isso. E eles me salvaram, então, assim. E aí, só que tem dias que eu já fico, poxa Deus, eu não fiz mal. O que que eu fiz, né? Poxa, eu não fiz mal pra ninguém, eu nunca fiz maldade nenhuma pra ninguém, eu sempre ajudei todo mundo, eu sempre tô ali. E aí, porque aí uma amiga minha, Ellen Marques, que ela tá aqui na live, tá dizendo que ela me ama. A gente é uma amizade bem diferente, assim, mas ela me ouve, assim, me escuta, ela é o máximo. Beijo, Ellen. E aí, ela disse hoje pra mim, pensa por um lado diferente, se tu tá passando por tudo isso, é que a tua história vai chegar, calma. Ela disse pra mim que eu sou muito ansiosa, eu não sei esperar nada. Se tu me prometer uma coisa aqui hoje, eu vou ficar no teu ouvido todos os dias. E eu afasto as pessoas dessa forma. Já cheguei a pessoa me falar assim, ó, eu te prometi, eu vou fazer tal coisa por ti, agora para um pouco, deixa eu respirar, porque... E a pessoa desistir de me ajudar, porque eu, eu tenho esse problema muito errado, mas eu tenho. Não, não é. E aí, É uma característica sua. Não vamos colocar problema. Vamos é, colocar e assim, aí eu porque. sempre fico culpando a Deus. Meu marido fala, mas Deus não tem culpa, para um Não, pouco. pior que não E eu tem. falo assim, poxa Deus, por que eu? Eu já venho sofrendo desde que eu nasci, praticamente, pelas histórias que contam. A minha mãe não me quis nem, né, no hospital. E aí tanta aprovação, tanta aprovação. Quando que vai acabar a aprovação de Deus para mim, né? Porque desde que eu me conheço por gente, eu nunca pude deitar minha cabeça no travesseiro e falar, poxa, hoje eu sei que eu tenho que agradecer por estar viva, por os meus filhos estarem vivos e tal. Sei que tem pessoas em situações piores que eu, né, com filho com câncer e tal, ou com Covid, né, que tá horrível agora isso tudo. Mas eu não consigo enxergar o problema do outro. Para mim, o meu problema é como se fosse o único. É claro, E mas é o isso é mais grave normal. de todos. Isso é normal. Não é só você que tem isso. A gente sempre enxerga o nosso problema primeiro. A gente enxerga defeito nos outros primeiro. Agora, os nossos problemas sempre têm mais importância. Isso não E aí eu é. sempre fico, poxa Deus, por que eu, né? A minha vida acabou agora, eu ainda sou jovem, eu só queria ter tido, ai Deus que me perdoe, às vezes eu falo, eu só queria ter tido uma segunda chance de Deus me mostrar o que ia acontecer para mim voltar no tempo, sabe? Ó, Porque tudo assim, foi bem voltar. ruim, assim, aí eu me Ó, questiono isso sempre. ô Lu, voltar no tempo, eu sei que é uma coisa que é impossível. Mas, assim, uma coisa que a gente pode fazer é planejar um futuro melhor. Então, o que que a gente pode fazer? Uma estratégia, você falou que costuma ter depressão. E a depressão é quando a gente vive muito tempo em lembranças do passado, em lembranças do futuro, e ansiedade no lembranças do passado, e ansiedade é desejando o futuro. Então, o que que seria legal? Você se manter mais no presente. Eu tenho certeza que já falaram para você, em alguma situação de crise, você respirar fundo, porque isso vai te ajudar. Como você falou dos antigos, que eles falam, conta até 10 quando você estiver nervoso. Isso é uma coisa, é uma estratégia científica, é uma parte do cérebro que precisa
passar por ela para depois ir para uma outra fase. Então, é se manter no presente, e viver. E viver o presente. E fazer com que o futuro seja melhor. E em vez, assim, da gente perguntar, foi uma questão que eu fazia muito, que eu perguntava muito o porquê. Por que aconteceu isso comigo? Por quê? Em vez de eu perguntar o porquê, eu passei a perguntar o pra quê. Aí começou a fazer mais sentido, porque eu tive que me movimentar de alguma forma. Eu tive que tomar algumas atitudes, eu tive que mudar algum comportamento meu. E quando a gente decide, em vez de perguntar, porque quando a gente fala por quê, a gente está falando, eu sou um coitadinho. Mas quando a gente fala para quê, a gente pega o desafio e aceita. Qual é o nosso desafio? Qual o seu desafio como autista, como mãe de autista? Você começar a se perguntar sobre isso. E eu tenho certeza que coisas vão acontecer, coisas grandiosas, que nem a oportunidade que você está dando para pessoas saber do autismo, como que é viver com autismo, como que é viver com autismo, como é ter 4 filhos com autismo. Poxa, isso aí é algo incrível, é uma dádiva que você está tendo, é um dom que você tem. Então a gente já começa a entender que o sentido é esse. Sim, aí eu já falo assim também. Por quê? Porque eu tenho uma irmã, assim, que a gente não se dá bem. Ela não consegue ter um amor de irmã por mim, sabe? E aí eu sempre me pergunto, por que a minha irmã, ela já fez tanta coisa ruim na vida até, né? Não vou citar aqui, mas coisas bem graves. E a vida dela é tão próspera, tão assim, os filhos vêm... Aí eu já falo, os filhos vêm normal. Ela tem tanta sorte na vida e aí é comigo, né? Eu sei que eu não devo pensar assim, mas eu não consigo. Eu não consigo enxergar de outra forma, porque, poxa vida... Lu, é porque você foi... Olha só, às vezes você foi escolhida, você teve a sorte maior. Só que assim, você só vai ter que ter um pouco mais de trabalho. Entendeu? Eu acho que assim, a sua vida vai ser um pouco mais trabalhosa. É somente isso. Vai ter mais trabalho. Então, a vida te presenteou com 4 filhos autistas. E assim, de alguma forma, lá na frente você vai entender o motivo de ter acontecido isso. Entendeu? Então, agora, Lu, olha só, como eu falei no decorrer da live, que esse bate-papo que a gente está tendo foi para ajudar pessoas e o intuito também é para ajudar você. Eu vi que no seu Instagram, eu vou até pedir para quem assistir essa live depois, ou quem está assistindo agora, quando terminar a live, para vocês entrarem no Instagram da Lu. Lá tem na bio, tem um link lá que você pode fazer doação para poder ajudar ela. Porque, assim, eu vejo que o marido dela pode até trabalhar, mas ela não vai conseguir trabalhar. Então, ela precisa de ajuda, ela vai precisar de comprar remédio, vai precisar de comprar as coisas. E eu queria encarecidamente pedir para vocês que são meus amigos, para vocês que se compadeceram com a história dela, de alguma forma, vocês ajudarem ela, ou enviando essa live para um psicólogo, para que eles possam, de alguma forma, ajudar ela, porque eu fiquei muito compadecido e senti esse desejo de fazer essa live, que para mim está sendo um aprendizado incrível. Eu estou aprendendo muita coisa aqui, eu estou extraindo muita coisa boa. E tem muitas pessoas que também estão recebendo muitas coisas boas, muitas informações. Então, eu queria encarecidamente pedir para cada um de vocês, quem puder ajudar, quem puder compartilhar o Instagram dela, quem puder divulgar a página que ela tem lá para arrecadar fundos, para poder ajudar de alguma forma, eu agradeço. Eu queria que vocês soubessem que estão fazendo para ela, que vocês estão fazendo para ela, vão estar fazendo para mim também, tá bom? E é isso, e a gente vai continuar a live. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Assim, no início, desde o início, assim, porque eu sempre fazia a minha campanha no Facebook. Eu tenho um grupo
que é o Autismo em Minha Vida, e uma página no Facebook, que é Mãe Azul. Então, eu sempre fiz a minha campanha lá e tem vários vídeos do Daniel em crise. Eu posto mesmo, as pessoas dizem que eu uso eles para tirar alguma vantagem, mas não, porque o que eu acho que é de errado? Essas pessoas públicas, assim, elas sempre mostram aquele autismo, assim, que não... Doce. A maioria do tempo existe. É que nem quando eu falo para as pessoas, assim, eu falo as partes boas. Porque, assim, o Gabriel, eu sei me adaptar com as partes ruins. Eu sei entendo os momentos difíceis. Mas, assim, porque eu quero mostrar o autismo como para as pessoas conhecerem. Para as pessoas, porque quem olhar para você, quem te vê na rua, quem vai dizer que você é autista? Ninguém vai falar que você é autista, que nem o João. O João anda na rua, às vezes ele tem algum comportamento. Antigamente eu me incomodava. Hoje, se eu vejo ele fazendo alguma coisa, eu faço igual. Para que as pessoas olhem e façam, se tiver que julgar, vai ter que me julgar também. E é isso. Então... E aí eu sempre falei, não, peraí. Não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu tô vivendo isso, eu tô vivendo uma história diferente do autismo. Eu não tô vivendo só claro, tem dias que o Daniel e eles todos aqui estão calmos, estão assim. Eles fazem, às vezes é uma coisa assim tão banal que eles fazem, mas pra gente assim é um grande progresso. A gente fica muito feliz com cada avanço que eles dão. E aí eu falei, não, mas eu vou ter que mostrar o que eu tô vivendo, não é possível. Uhum. E aí, quando eu comecei a mostrar, várias mães já, tipo, também... eu também sei o que tu tá passando, eu passo mesmo. Só que não tem coragem, sabe? As pessoas não têm medo, têm vergonha de se expor, né? Porque tem que expor mesmo. Às vezes, você tem que expor uma casa bagunçada, ou você despenteada, né? Então, eu falei, eu vou mostrar. E aí, lá tem crise do Daniel e tudo... Mas eu nunca parei para pensar que o Instagram poderia me ajudar, né? Poderia ter me ajudado, assim. Eu até baixei o Instagram, mas não sabia mexer. Até hoje eu não sei muito. E aí eu falei, não, mas vou ter que entrar nesse game aí, tem um monte de gente. Tem um monte de gente nele e bastante... o Instagram é uma plataforma bastante visível para todo mundo, né? E aí eu falei, não, vou começar a botar minha história lá. E aí eu comecei a entrar em grupos no WhatsApp também, de mães, né, de autistas. E aí comecei a contar minha história. Aí teve uma pessoa que hoje em dia preferiu se afastar, porque não concordava com as postagens dos vídeos das crises do Daniel, ela preferiu se afastar. E aí ela falou, não, eu vou fazer uma vaquinha para poder te ajudar, o nosso sonho é comprar uma casa própria num lugar que tenha o tratamento, né? Porque pra gente poder criar raiz, porque se eu te falar que eu vou daqui para Dourados, por exemplo, que é onde tem o tratamento, ou Campo Grande, ou Guaíra, pagar um aluguel é absurdamente, R$600. Então, assim, não tem como pagar aluguel, água, luz, leite, medicação, né? Tudo isso não dá. E aqui é uma cidade pequena, é bem acessível, assim, os valores para se viver, né? Não tem nem a PAI aqui, não tem a PAI. Mas é onde eu consigo viver. Então, a vaquinha foi para essa compra dessa casa. Mas o intuito de tudo, desse projeto todo, foi levar a minha voz por trás de outras vozes aí, de quantas mães que têm filhos de autismo severo e não recebem ajuda, vivem em casas assim... É horrível, assim, o André, não sei se tu viu o caso dele, que ele vivia amarrado, enfim, eu não quero que meu filho chegue nesse ponto, eu não quero ter que amarrar o meu filho ou ter que internar ele, sabe, eu não quero isso, então por isso que eu luto. Ele tem 4 anos hoje e eu vou lutar, eu vou gritar, eu vou pedir, não tenho vergonha de pedir ajuda. E a sua voz, assim, por mais que seja um apelo, com a sua experiência ajuda outras pessoas também. Então você tem que entender isso. É uma forma de você receber ajuda e ser ajudada da mesma forma. Julgamento sempre vai ter. E graças a Deus, assim, você tem um discernimento de que
Se você não, eu acredito que você, como o João, não se importa muito. Às vezes ele faz alguma coisa, mas ele não tá nem aí. Então, vocês não têm essa preocupação do que as pessoas vão pensar ao seu respeito. Isso é uma vantagem que a gente... É uma vantagem, mas eu não sei se o João pensa como eu. Eu tenho aquela necessidade que se tu me acusar de alguma coisa, por exemplo, isso de usar a imagem deles para adquirir algum valor, alguma coisa, eu vou tentar me defender para ti o máximo que eu puder, sabe? Eu tenho essa necessidade de me defender daquilo que eu não fiz. Então eu vou ficar tentando, e às vezes isso me coloca em maus lençóis, porque às vezes as pessoas falam, não, mas se tu tem a tua consciência tranquila, não precisa te explicar. Mas eu tenho essa necessidade de me explicar e de falar, não, olha, eu não sou assim. A minha vida é um livro aberto, vai lá, vem me conhecer, vem aqui. Porque assim, ó, por conta das crises deles, você sabe, grita, eles se agridem, se jogam no chão e tal. As pessoas falam que eu espanco eles. Então é outra coisa que eu tenho que lidar. Eu sempre fico com o laudo aqui pronto, porque se algum dia chamar algum conselho tutelar, algum policial, eu tenho, não, tá aqui. Fica meia hora sentado aqui, que você vai ver como da onde que vem esse grito, essa histeria porque toda, né? É muito fácil a gente julgar as pessoas. É fácil demais. Só quem tá na sua pele, só você que tá na sua pele, você sabe o que você faz. Então, é isso. Mas eu tenho certeza que as pessoas que a gente está solicitando aqui, eu vou colocar também esse vídeo no meu canal, no YouTube lá. Eu mandei até para você depois. Que legal. Você se inscreve lá. Depois, assim, eu vou até contar mais, com mais oportunidade, contar a sua história. Eu vou fazer esse vídeo, vou colocar essa live que a gente está. E vou, além disso, eu vou contar a sua história em outros vídeos e de alguma forma, poder chegar até você, ajuda, de todo tipo de ajuda. A gente estava falando do problema sonoro. Viu que eu troco de assunto rápido? Desculpa, não, mas é inevitável. Só que assim, ó, olha só, a gente está se identificando super bem, porque eu também consigo levar um assunto de um lado para o outro e tá tranquilo. E aí, hoje mesmo, o Daniel tem um problema muito sério com... Ele tem foi um problema sonoro, né? Tipo, ele se irrita com o próprio choro e com o próprio grito dele. É bem diferente isso. E aí, o que acontece? O Daniel já fazia dias que não dava uma crise. E aí, assim, tão feia como essa. E aqui do lado de casa estão fazendo uma obra. E estavam cortando ferros. E o barulho da maquita, eu acho que é isso que chama, né? Não sei. Eu não estava ouvindo, mas ele conseguia ouvir. E ele começou a entrar em crise e se desesperar. E eu faço todas as dicas, eu tento tirar ele daquele ambiente que ele está em crise, mas ele o que eu queria explicar para as pessoas quando me dão dica é que ele realmente é diferente de qualquer outro autista. É assim, ó, é muito diferente. O que funciona para o teu filho não funciona para o meu, sabe? É isso que eu queria tanto que as pessoas me ouvissem, porque às vezes as pessoas falam assim, ó, mas tem uma manobra, um jeito que a gente consegue segurar ele, que ele não se machuca. E também não vai te machucar. Mas não funciona com ele, sabe? Ele é diferente de tudo que eu já vi. Até porque eu acho que por ele estar sem tratamento. E ele também não se conhecer, né? Por ele ser tão pequeno. E aí o Daniel começou a entrar em crise. E aí ele começou a gritar. Ele teve uma crise de 2 horas. Sem parar. O que aconteceu com ele? Ele vomitou, mas não vomitou, não sai nada. Só tipo uma gosminha assim. E quando ele fez isso, ele aspirou. E ele desmaiou. Ele caiu desmaiado, assim, paralisado, tudo preto, pretinho, assim, um roxinho. E aí eu entrei em crise junto, não sabia. Virei ele de bruço, bati nas costas dele, chamava pelo nome dele, aí ele voltou. Mas assim, ó, eu vi ele morto nos meus braços ali em questão de segundos, assim. Foi horrível. Ele já tinha feito isso várias outras vezes, mas hoje foi realmente preocupante. E o meu medo é isso. Eu durmo com medo dele morrer a qualquer momento, porque ele toma muita medicação, e eu tenho muito medo da medicação. Eu sempre pergunto pro doutor, mas não vai fazer mal, doutor? Tem certeza? Eu sempre pergunto, eu sei que ele é médico, ele sabe o que tá fazendo. Ele mas tem o Daniel, anos? ele tem muita... 4 anos, né?
São 4 anos que Ele tem muita dificuldade, ele toma essa medicação, eu sinto que ele dorme gemendo, com dificuldade para respirar, e eu tem vezes que eu não durmo assim, olhando ele, porque o meu maior medo eu não tenho suporte para isso. Se eu chegar a perder um filho, eu não tenho. Eu falo sempre pro meu marido, eu não fico para contar a história, porque isso não vai acontecer. Mas é tanta medicação, sabe? E ele é bem gordo, ele é bem gordinho, assim. E aí agora esse negócio que ele... Eu acho que é uma convulsão que ele tem, né? Isso que ele cai desmaiado, assim. Pode ser que sim. Mas, assim, talvez, de repente, você indo para próximo não compensa. Para próximo, onde tem uma paia, algum lugar que possa cuidar dele, eu acho que... O hospital aqui, para ir para um hospital, é 17 quilômetros da cidade mais perto, ou 21 quilômetros que é Iguatemi. Então, assim, E aí, se eu te falar que tanto essas cidades aqui próximas não têm a mínima ideia de como lidar com autista, eles não sabem nem o que eles não têm noção. A primeira escola que o João Gabriel estudou, ele foi o primeiro autista da escola. Então, assim, passaram-se outros, né? Mas, assim, com laudo, com tudo, ele foi o primeiro. Então, é muita falta de informação e ajuda para uma mãe que tem, às vezes, um filho que a professora repara que é diferente, a mãe já reparou, mas o laudo chega tão tarde na mão dessa mãe, a ajuda chega tão tarde e isso é triste, né? A gente não ter... Eu sempre falo para minha amiga, eu acho que... Eu nem sabia que existia o autismo, eu fui saber depois que eu fui mãe. E faz tanta falta ter nem que seja uma falta pequena disso na escola pra gente, desde pequeno, já ir sabendo lidar. Que a criança que é autista, ela não tem a deficiência por fora, né? Física, a gente não vai enxergar ela. Eu acho que você já ouviu, como você falou, olham pro teu filho e falam, mas como? Não, ele não tem nada. Um rapaz bonito desse, né? Não, tem certeza. Eu já ouvi a pessoa falar, tem certeza que ele tem isso? Não, pobrezinho tem problema. É doentinho, pobrezinho. Sabe? Bem assim, Fá. Ele tá bravo, mãe. O que foi? Ele tá nervoso? É mal criado, aí fala que ele é mal criado. Quer uma água, ele não tá com fome, aí já pensa que a gente não tá cuidando. Mas é isso. Lu, a nossa live ela vai encerrar dentro de alguns minutos e eu preciso salvar. Ela tão boa. Eu, quando pego a falar, não paro mais. Não, mas foi um prazer imenso ter te conhecido assim pessoalmente, a gente ter trocado essas experiências e eu vou aproveitar esses minutos para poder pedir mais uma vez. Gente, teve pessoas que saíram, que voltaram. Para quem não sabe, a Lu... Ela é autista, ela tem 4 filhos autistas. Então, assim, ela precisa de qualquer tipo de ajuda, seja um psicólogo, seja financeiro, na bio dela. A primeira coisa que eu peço para vocês fazerem é vocês entrarem no Instagram dela, para vocês entenderem, para vocês conhecerem e saber quem ela é, ver o que ela está passando e aí depois, de alguma forma, criar estratégias para poder estar ajudando ela. Então, eu consigo colocar esse vídeo no meu Instagram, ou não? Eu vou salvar ele, e vou te marcar. Eu vou salvar no Instagram e vou salvar no Instagram e vou mandar no YouTube e vou mandar para você pelo WhatsApp e você pode mandar para outras pessoas também. Beleza. Eu te agradeço assim, muito mesmo, de coração, porque foi a primeira pessoa que está me dando a oportunidade de fazer uma live e me explicar e falar realmente como que é mesmo na visão de uma pessoa simples, né? Vamos falar assim, que não tem muita instrução. E eu queria faz tempo falar sobre isso. E eu te agradeço de coração mesmo por assim, se colocar no meu lugar e assim, enfim. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu te agradeço e eu tenho certeza que pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão assistir esse depoimento seu, também vão te agradecer, vão ser gratos. E essa energia boa vai chegar até você, a ajuda vai chegar até você, se Deus quiser. E é isso, Foi um prazer imenso te conhecer. Um beijo no seu coração. Cuida desses anjos aí. E se Deus quiser, vamos marcar outras pra gente estar se falando. Vamos, sim. Bom? Obrigadão. Então, fica com beijo Deus, na família. Tchau. Tchau. Gente,
Tem só mais alguns minutos. Obrigado para você que ficou até aqui. Gente, foi incrível, eu amei, eu estava super apreensivo, eu não conhecia ela, não sabia o que ia dar, mas graças a Deus foi incrível. Eu tenho certeza que vai ajudar várias pessoas essa live e eu já peço para vocês encaminharem, compartilharem, enviar essa live para outras pessoas para que essa mensagem chegue para várias pessoas, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigado pela participação. A live vai ficar salva para você mandar para todo mundo, tá bom? Até a próxima.